mais essa noite na tua casa, que o Senhor venha, meu Senhor, na glória, abençoar a tua igreja nessa noite, através da tua palavra, possamos, meu Pai, sair daqui alimentados por ti, em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade, gerada a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo meus filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra ele. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tob. E disseram a Jefité: vem e sendo por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e nem referiste a casa de meu pai? Qualquer coisa agora vieste a mim quando estás de apego. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornou para ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então ou vos sereis por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Por isso, a história é essa que está legal comigo. Jefité era filho de Gileade, que ele teve com uma prostituta. Mas Jefité, com a sua esposa, ele teve mais filhos. E quando esse pessoal todo cresceu, expulsou o Jefité. Por quê? Porque Jefité não era filho da mesma mãe. E amigo mais era filho de uma prostituta. Então, na visão dos irmãos, ia sujar a família e iam dividir dinheiro de novo com o filho de uma prostituta. Eles expulsaram Jefité. Jefité foi embora e se juntou com o pessoal que não valia nada. Ele se juntou, andava com ele, tudo que não valia nada, andava com ele. Só que houve uma guerra, que ela foi atacada pela mão. E a verdade é que o pessoal de Israel foi procurar Jefité para liderar o povo. Por quê? Porque Deus certamente já tinha falado no coração daquele povo que a libertação de Israel das mãos dos amonitas estava em Jefité. Aquele pessoal certamente deve ter ouvido da parte de Deus que quem Deus ia usar para livrar Israel da mão do inimigo era Jefité. E aí o povo foi atrás de Jefité. E Jefité falou: olha só, eu quero governar, eu quero ficar na liderança de Israel. Vocês vão me botar? Se Deus me dá
voltar, o povo aceitou. A primeira coisa que a gente entende nesse trecho é que Deus ele não quer saber qual é o teu grau de escolaridade. Deus não quer saber se você tem nível superior. Deus não quer saber se você fez pós-graduação, se você fez mestrado. Deus não quer saber quanta língua você fala, quanto de dinheiro você tem. Deus não quer saber nada disso. Deus, ele usa quem ele quiser. E geralmente, Deus usa aqueles que não são nada. Geralmente, Deus usa os desprezados. Geralmente, Deus usa os abandonados. São esses que Deus mais quer usar. Aqueles que são rejeitados, aqueles que são largados. São esses que Deus mais quer usar. São esse tipo de gente que Deus gosta de usar. Muitas das vezes a gente despreza pessoas. A Eliane, ela já recebeu profecia de um mendigo na cadeira de roda na porta de um mercado. Ela recebeu mais uma vez, no mesmo dia. Geralmente pessoas desdenham esse tipo de gente. Esse tipo de gente é o tipo de gente que mais Deus usa. São os desprezados, largados, abandonados. Geralmente esse tipo de gente é que Deus usa. E sabe, os irmãos de Jefté, eles não queriam dividir o patrimônio do pai com Jefté. No primeiro momento, Jefté, ele sai sem nada, literalmente sem nada, né? Ele vai para outro lado, ele vai para outro lugar, sem nada. No primeiro momento, a situação de Jefté, ela se torna crítica, porque a família rejeita, fala que ele não vai ter nada, que não vai dar nada, mas o que acontece com Jefté é que quando Deus ele tem algo com uma pessoa, quando Deus ele quer usar uma pessoa, quando Deus ele quer honrar uma pessoa, Jefté ele sai humilhado pela família que não quer dividir o patrimônio com ele. E Jefté volta para Israel, não por causa do patrimônio de uma família. Jefté volta para Israel mandando no povo inteiro. Jefté ele volta não para pegar dinheiro, não para receber dinheiro do seu pai, da sua herança. Jefté volta para mandar o povo inteiro para receber bens do povo inteiro. É assim que Jefté volta. Nós temos que entender que o que a gente está passando hoje parece que é muito ruim. A gente tem que entender que aquilo que a gente está vivendo hoje parece que é muito ruim. Mas a gente também tem que entender que você não tem noção do que Deus pode fazer na tua vida amanhã. Você não tem noção aonde Deus pode te colocar amanhã. E nós estamos falando de Jefté, filho de prostituta, rejeitado. Nós não estamos falando de um agrônomo, nós não estamos falando de um engenheiro, nós não estamos falando de um advogado, nós não estamos falando de um arquiteto, nós estamos falando de um homem simples, filho de uma prostituta. Como é que um homem que não tinha onde cair morto foi expulso de casa, andando por leviano?
seja, ele começou a andar com quem emprestava, quem também não valia nada. Como é que esse homem consegue voltar mandando em Israel inteiro? Como é que esse homem consegue voltar mandando em tudo? Ele não estudou, ele não planejou, ele não tinha condição, mas ele volta por cima, porque Deus queria usar ele para livrar Israel do seu inimigo. Eu não posso desprezar aquilo que Deus pode fazer na minha vida, eu não posso. O que eu estou vivendo hoje não é definitivo na minha vida, não é. Eu tenho que entender que amanhã Deus pode fazer coisa muito mal em mim. E você pode falar, mas eu não tenho estudo, eu mal tenho onde morar, eu mal tenho o que comer. Deus não quer saber disso, Deus não trabalha com isso. Deus vai mudar a história de alguém, basta ele querer. E nós temos que entender que aquele que Deus quer usar, aquele que Deus separa, aquele que Deus ele salvou, aquele que Deus libertou, é esse que Deus pode mudar a vida a qualquer momento. Aí eu, nessa passagem, Deus me fez lembrar de outra pessoa que aconteceu muito parecido, chamado José. José, por causa de inveja de seus irmãos, José foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Faraó como escravo. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele, que ele iria salvar a sua família, que ele iria abençoar a sua família. Deus tinha essa promessa. Mas naquele momento, José, ele estava sofrendo. Por que sofrendo? Porque vida de escravo não é muito fácil. O escravo não faz o que quer. O escravo, ele não vai onde ele quer. O escravo, ele tem que fazer o que manda. E o que é pior, José ainda foi preso. José ainda foi colocado no cárcere. A vida de José não estava sendo fácil. Mas um belo dia, Deus muda a situação de José, e José, ele se torna o maior do lugar, ficando abaixo só de Faraó. O que ele falava era ordem. Por que isso aconteceu? Porque Deus era com ele, porque Deus se agradara dele. E isso fez com que José ele fosse tremendamente abençoado por Deus. E aqui eu não fiz uma prostituta. Aqui ele é pior do que José. Porque aqui também houve rejeição de família. Só que é uma pessoa, é um homem fadado a viver à margem da sociedade. Ainda mais nessa época. Ele era fadado a viver isolado, sem amizade. Ou seja, até teria amizade, mas a amizade que ele conseguiria conquistar era leviano. O que é leviano? Leviano era gente desprezada e valente. Leviano era gente que era escolha da sociedade valente. Então ele não tinha, ele seria fadado a viver a mais da sociedade. Porque era filho de uma prostituta.
Mas Deus olhou para Jefité e honrou a Jefité, trazendo ele de volta e fazendo ele ser o líder do povo de Deus, que Israel é o povo de Deus. Sabe, aqui está uma história do poder de Deus. Eu tenho que confiar no poder de Deus. Eu tenho que acreditar no poder de Deus. Porque é inimaginável, é fora do contexto, um filho de uma prostituta ser livre do povo de Deus. Isso é para mostrar como é que Deus trabalha. Deus não quer saber do nosso passado. Deus não quer saber o que eu fiz ou deixei de fazer. O que Deus quer saber é se eu honro a Ele ou não honro a Deus. Se eu obedeço a Ele ou se eu não obedeço a Deus. Certamente Jefité, ele era um homem que obedecia a Deus. Certamente Jefité, ele era um homem que temia a Deus, porque senão Deus não teria escolhido para ele ser cabeça do seu povo. Deus não quer saber se eu roubei, Deus não quer saber se eu matei, Deus não quer saber qual foi a minha história. Deus não quer saber se eu sou filho de ladrão, se eu sou filho de prostituta. Deus não quer saber. O que Deus quer saber é se eu estou obedecendo a Ele. O que Deus quer saber é se eu estou sendo fiel a Ele. Isso já basta para Deus mudar a nossa vida. Isso basta para Deus mudar a nossa história. Isso já basta para qualquer momento as coisas mudar. Isso já basta. O mundo não, as pessoas não. As pessoas, elas nos julgam o tempo todo. Na terra nós temos um tribunal implacável. As pessoas determinam quem você é. Mesmo sem saber quem você é, mesmo sem ter provas que você é, mas as pessoas aqui na terra, elas são assim. Inclusive os próprios cristãos. Elas determinam para onde nós vamos. Elas determinam se você é de Deus. Elas determinam se você vai para o céu. É como se elas já tivessem o tribunal delas aqui na terra. Como se elas fossem Deus e soubessem quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Aqui na terra nós podemos ser julgados. Jefité foi julgado pela família. Jefité foi largado e abandonado pela família, mas em nenhum momento ele foi largado e abandonado por Deus. Porque quando eu determino na minha vida que eu vou ser obediente a Deus, em qualquer que seja a circunstância, Deus em um final ele me honra. Mesma coisa que José. Foi vendido como escravo, mas não se vendeu. Foi preso no cárcere, mas não se vendeu. José, ele foi fiel até o fim. E no final, ele se torna um grande homem do Egito. É isso que eu tenho que entender. Eu não sou quem as pessoas falam que eu sou. Eu não sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Não sou eu. Eu tenho que me preocupar quem eu sou em Deus. Eu tenho que me preocupar em viver em Deus. É isso que eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque quem pode mudar a minha vida é Deus. Aleluia. Quem pode mudar a minha situação é Deus. E Deus ele não quer saber. Na terra quer saber. Na terra, para te dar um bom emprego, quer saber qual é a experiência que tu tem. Na terra, para ter um bom emprego, quer saber se você fez faculdade,
fez mestrado, fez doutorado. Na terra, quer saber qual é a tua experiência? Aqui na terra, tem muita burocracia, muita exigência. Agora no céu não é assim. Deus não cobra a escolaridade de ninguém para ser usado. O que Deus cobra é obediência. Deus não cobra doutorado, mestrado de ninguém para ser usado. Porque o que Deus cobra é comprometimento. Deus não quer saber se você sabe o português certo. Deus não quer saber se você foi letrado, se você sabe escrever. O que Deus quer saber é se você é obediente, se você é comprometido. Porque isso é tudo que Deus precisa para abençoar alguém. É como eu falei antes do evento aqui. Deus, Ele requer de nós obediência. Ele não quer saber. Ele requer de nós obediência. Ele requer de nós que nós venhamos ouvir a palavra de Deus e praticar ela. Não adianta eu estar vindo na igreja, não adianta eu estar frequentando os cultos, eu ouvir a verdade e não praticar. Eu ouvir o que é de Deus e não colocar em prática. Isso aí impede o agir de Deus na minha vida. Pelo contrário, isso aí eu estou pegando prova na minha vida. Porque cada vez que eu ouço a verdade e não pratico, cada vez que eu ouço aquilo que Deus quer e eu não faço, eu estou trazendo maldição para a minha vida. E a verdade é essa, irmão. Eu trago maldição para a minha vida. Por quê? Porque eu estou aprendendo o que Deus quer, mas eu não estou fazendo. Eu não estou praticando. Isso sim impede o agir de Deus. Agora, quando eu estou atento, quando eu estou ligado, quando eu começo a praticar, quando eu começo a demonstrar obediência e comprometimento, não tem mal que dure na nossa vida. Não tem diabo que segure nossa bênção. Nós podemos gemer por um tempo. Outra coisa que tira o que da obediência é o sofrimento. Talvez se muita gente sofresse o que Jefté sofreu, não ficaria fiel. Talvez se muita gente sofresse o que José sofreu, não ficaria fiel. Nós temos que entender que em meio ao sofrimento, por mais duro que seja, eu preciso me mostrar fiel. Eu preciso permanecer fiel. Por quê? Porque na hora de Deus, o milagre acontece. E acontece algo que você nem imaginaria que iria acontecer. Acontece algo que você nem imaginaria que pudesse acontecer. Irmãos, tem uns meses, já pensei que eu falar de novo. Tem uns meses que o pastor Fernando falou umas 3 vezes para mim. Eu trabalho de casa. 3 vezes. É claro que assim, o pastor Fernando é um grande amigo de Deus. Eu recebia. Só que eu parava para pensar assim, eu falava assim, Senhor, como é que eu vou trocar de carro? Eu tenho que ir. Está ruim eu ficar com esse? Não vou trocar de carro. Como é que eu vou fazer para trocar de carro? Está ruim eu ficar com esse? Sim. Os gastos já estão. Não sei como é que eu vou trocar de carro. Mas ele falou, mais uma vez. Eu guardei para mim, mas eu entendia que tinha que ser um milagre daquele que eu trocar de carro. Só que passou alguns meses, do nada, Deus faz aparecer um dinheiro, do nada, Deus faz aparecer trabalho, aonde veio o dinheiro mais forte, e aí foi a nossa oportunidade de trocar de carro e comprar o carro do sonho de grande. Porque a gente nem imaginava, mas eu nunca
imaginei ter o carro que eu sonhava, nunca imaginei. Sinceramente, eu pensava que ia ter que dar uma herança, eu pensava porque de outra forma, eu não pensava que ia ter um carro que eu sonhava. De tão distante que estava. Mas Deus fez um milagre tão grande, que o sonho foi realizado até na porta. Aleluia. Então eu tenho que entender que a única coisa que eu preciso é me mostrar fiel em meio às tribulações, é me mostrar fiel em meio às dificuldades. Por quê? Porque Deus, Ele faz aquilo que eu não imaginava que Ele fizesse. Ou você acha que Jefité pensava, e alguma vez na cabeça dele ia pensar que o povo de Israel ia atrás dele para ser líder deles? Irmão, ele foi expulso de lá, ele foi colocado para correr de lá. Jamais na cabeça de Jefité ele ia pensar que ele ia voltar para governar o povo de Deus. Jamais. Te garanto que isso não passava na cabeça dele. Mas por ele certamente se mostrar fiel, por que eu posso afirmar que Jefité era fiel? Porque Deus não vai botar infiel para liderar o povo dele. É simples assim. Deus não vai botar alguém infiel, Deus não vai botar alguém que não adora Ele para governar o povo da vitória do povo dele. Certamente Jefité se mostrou fiel e isso fez com que ele chegasse aonde ele nunca pensou que fosse chegar. José só chegou onde chegou porque ele se mostrou fiel o tempo todo. Se José vacila e cai, ele não chegaria onde chegou. Ele só chega onde chegou porque ele se demonstrou fiel a Deus. Então hoje, a minha oração é que nós consigamos manter-nos fiel, que nós consigamos seguir fiel, mesmo em meio a tudo que nós estamos passando, a tudo aquilo que nós temos enfrentado, que muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes machuca, muitas das vezes nos abate, mas que nós não venhamos a perder o foco de querer agradar a Deus. Por quê? Porque numa hora as coisas mudam. E as coisas mudam de uma tal forma que você não tem nem menção, que você não tem nem capacidade de imaginar o que Deus ele pode fazer na nossa vida. Como Deus pode mudar a nossa vida? Do nada. Deus pode fazer muita coisa. Basta a gente permanecer fiel. Mesmo humilhado, mesmo pisado, mesmo desdenhado, escolha se manter fiel. Porque a tua fidelidade vai fazer você alcançar lugares que você nunca poderia alcançar. Porque com Deus nós alcançamos os lugares mais altos. Porque quem nos colocará é Ele. Não vai ser o humano que vai botar. Não vai ser o amigo que vai botar. Não vai ser o conhecimento que você tem para colocar. Quem vai nos colocar nos lugares mais altos é o Senhor, mediante a nossa demonstração de fidelidade. Nos coloque de pé. Vamos orar.